Livro de Provérbios, capítulo 26. Nós vamos estudar hoje 2 versículos da Palavra de Deus, porque nós vamos entrar num propósito chamado A Quebra da Maldição do Quase. E eu quero te ensinar, dentro da Palavra, dentro das Escrituras, que maldição sem causa não existe ou não se cumpre. E é importante a gente entender a palavra, porque quando a gente entende a palavra, a gente é abençoado, a gente se liberta, Deus promove a bênção em nosso favor, em nosso lugar. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender é que maldição sem causa não existe ou não se cumpre. E nós vamos estudar aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 26, no versículo de número 1 e versículo de número 2. Esse é o nosso estudo de hoje da palavra do Senhor. Diz assim as Sagradas Escrituras, todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Presta bastante atenção. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Imagina se nós estivéssemos num tempo de inverno, de ali caindo neve, e ali chegasse o verão. Se chegasse o verão, a neve teria que se retirar, porque não faria sentido ter neve no verão. Assim também, como não se faz sentido ter chuva no tempo de seca, ou no tempo da seca. E assim também não faz sentido haver honra na vida daquela pessoa que anda debaixo de loucura. E que loucura que a Bíblia fala sobre isso? Que loucura que a Bíblia quer nos expressar em entendimento dessa palavra, pastor? É aquela pessoa que ela já se tomou tão desvainada que ela saiu do propósito, ela saiu da palavra, ela saiu da presença de Deus e ela entrou num ciclo de loucura, ou seja, ela preferiu ouvir as loucuras do mundo, as loucuras da vida, do que dar atenção a quem? A Deus. É aquela pessoa que virou a cabeça, mesmo conhecendo a palavra e mesmo conhecendo a verdade. Quem daria honra a alguém que está louco? Ninguém daria honra a uma pessoa que foi tomada pela loucura. Nem Deus dá honra, irmãos. Ali aquela pessoa que foi tomada pela loucura, no sentido, aquela pessoa que se desviou da palavra, aquela pessoa que saiu do caminho, que saiu da vontade de quem? De Deus. Aquela pessoa que deixou de praticar a palavra, que deixou de fazer aquilo que Deus o que? Ensina. Antes, para ela ser honrada, o que ela tem que fazer? Ela precisa retornar ao caminho. Ela precisa retornar a viver a verdade. A maior alegria de Deus é ver que os filhos dele vivam na prática da verdade, ou seja, vivam na prática da palavra, na prática das Escrituras. E aquela pessoa que virou a cabeça, ou que foi tomada pela loucura, ou que deixou ali talvez o pensamento falar mais alto, a vontade de falar mais alto, o desejo de falar mais alto do que ouvir ao Senhor, que honra essa pessoa vai ter da parte de Deus? Não vai ter nenhuma. Que honra que essa pessoa vai ter da parte de outras pessoas? Nenhuma. Porque ninguém vai honrar uma pessoa que está sendo ali subjugada com o espírito de loucura. Então, não equivale dar honra a quem se encontra em loucura, em quem não quer andar segundo a vontade de quem? De Deus. Nós estamos iniciando um novo ano, um ano de 2024. Então, e para nós vivermos cura e libertação, nós precisamos voltar os nossos pensamentos, a nossa vida, para andar segundo a palavra, para andar segundo as direções daquilo que Deus nos ensina.
se até o momento, se até dias passados você andava numa vida que não era a vida que Deus tinha para você, a partir do momento você precisa tomar a decisão. O novo ano fala de novas chances, novas oportunidades, né? Fala de novas coisas, não é assim? Fala de um novo quê? Um novo tempo, um tempo de recomeço, um tempo de renovo, um tempo de iniciar novamente. E nós precisamos iniciar como? Nós precisamos iniciar com a sabedoria da palavra. Nós precisamos iniciar com a oração. Nós precisamos iniciar com a comunhão verdadeira para com Deus e para com Cristo. Ou seja, tomados pela loucura, ou seja, desviados da palavra, desviados do caminho, não vai haver honra. Ou seja, não vai haver o quê? Bênção. Não vai haver ali, irmãos, o cumprimento da palavra na sua própria vida. Então, toda pessoa que ela entendeu a palavra e Jesus falou por ela sabe ali, a partir daquele momento, que Deus deu uma direção a ela, que Deus deu a ela uma escritura, uma palavra, que ela deve retornar ao caminho, se ela não estava no caminho, e se ela estava fora do caminho, ela deve se achegar e começar a caminhar com quem? Com Jesus. Olha, que bom, início de ano, então é tempo de você começar a caminhar com Cristo, adquirir uma comunhão com Deus de verdade. Olha, priorizar a casa de Deus, não levar a vida espiritual de qualquer forma ou de qualquer jeito. Tomar ali o que? Juízo e começar uma vida nova com quem? Com Cristo. Começar a andar na palavra, começar a ter compromisso com a oração, ter compromisso com Deus, compromisso com a casa de Deus. Começar a dar honra a Deus, porque quem honra a Deus também vai ser o quê? Honrado. Começar a ser fiel a Deus em tudo, porque quem é fiel ao Senhor também vai ser o quê? Recompensado. Irmãos, é tempo da pessoa aproveitar as chances, aproveitar as oportunidades e entender que ao louco Deus não vai honrar. Aquela pessoa que ela está andando em loucura, em desobedecer a palavra, em transgredir a palavra, em sair do propósito, em sair da visão do que é certo, né? Em sair do caminho, não vai haver honra para essa pessoa. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tomar uma decisão. Por quê? Porque muitas coisas na vida, as pessoas talvez vão dizer assim: nossa, pastor, eu quase alcancei, mas eu não cheguei. Talvez a pessoa vai falar assim: nossa, eu quase casei. Talvez a pessoa vai falar assim: nossa, eu quase trabalhei nesse lugar e nunca que chegou. Talvez a pessoa vai falar assim: nossa, eu quase saí do aluguel, mas não consegui. Eu quase conquistei esse sonho de ter a minha casa própria, mas não consegui. Eu quase consegui um emprego nessa área, mas não consegui. Eu quase trouxe a minha família para a igreja, mas não veio. Eu quase me libertei, ou eu quase ali cheguei, alcancei e recebi. Não, irmãos, essa maldição do quase tem que ser quebrada na sua vida. Deus não quer que as coisas fiquem para você no quase, ou seja, quase alcançou, quase chegou, quase conquistou. Não, Deus quer que as bênçãos na sua vida sejam o quê? Completas. É por isso que nós precisamos o quê? Andar primeiramente segundo a prática da verdade. Andar primeiramente segundo a prática da palavra. Tomar a decisão de praticar a palavra. Parar de viver debaixo de um jugo de mentira, enganando a si mesmo. Porque fora da prática da palavra, fora da obediência àquilo que está descrito na Bíblia, nas Escrituras, não tem como acontecer nada. Fora daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós temos que realizar, fazer, a forma que a gente tem que agir, se portar, não vai acontecer nada. Então é você que precisa tomar a decisão. Você não quer viver um ano novo, uma vida nova? Você não quer viver um novo tempo na sua vida espiritual, um novo tempo na sua casa, um novo tempo na sua saúde, um novo tempo em todas as áreas, em todos os setores da sua vida? Então é necessário se quebrar essa maldição do quase. E tem aquela pessoa ainda que ela se enquadra no seguinte grupo, que é aquela pessoa que, além dela pensar que ela não tem capacidade ou que ela não é capaz, ela ainda abre a boca e confessa a derrota.
essa pessoa ela está sendo levada o quê? À loucura. Porque a partir do momento que a pessoa começa a confessar a derrota, começa a confessar fracasso, começa a confessar que ela não é capaz, que não vai dar certo, que ela não consegue, ela também está sendo levada pela loucura e sendo levada pela mentira. Porque a própria Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? Quem nos fortalece é quem? É Jesus. Quem nos fortalece é quem? A palavra de quem? De Deus. Então é preciso eliminar as palavras de derrota, é preciso eliminar as palavras de fracasso, as palavras de mentira também da sua boca. Talvez você é uma pessoa que talvez você mesmo confesse mentira ao seu respeito. Você confessa mentira a respeito da sua vida. Todas as vezes que nós confessamos algo que está fora da palavra de Deus, nós estamos falando uma mentira. Porque não é isso que a Bíblia diz ao nosso quê? Ao nosso respeito. Não é isso que a palavra de Deus tem dito sobre nós. É por isso que não convém dar honra ao burro, aquela pessoa que não quer andar segundo a palavra de quem? De Deus. Aquela pessoa que não quer viver ali a verdade, não quer andar na prática das Escrituras. E ainda continua dizendo, diz assim, olha, versículo de número 2: como o pássaro no seu vaguear, imagina o pássaro no voo lá, e como a andorinha no seu voo, ou seja, o pássaro no vaguear lá, voando, bem devagarzinho, e a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não o que? Não virá. Então Deus está falando assim, observa o voo lá da andorinha, o voo do pássaro, o caminhar do pássaro lá devagarzinho. Observa lá, maldição sem causa também não existe. Ou seja, se algo está acontecendo, está se passando, é porque em algum momento a pessoa errou. Ou errou com Deus, ou errou consigo mesmo, ou errou com uma pessoa. Amém, povo de Deus? Porque maldição sem causa não existe. Ou seja, se a pessoa está passando por uma situação, ela não está conseguindo sobressair, algum motivo que tem. Talvez ela não foi perseverante, talvez aquela pessoa começou e parou, talvez aquela pessoa não prosseguiu, ou em algum momento da vida dela ela teve uma atitude o quê? Errada. Talvez ela errou com Deus, errou com alguém, errou com alguma pessoa, errou consigo mesmo, né? Talvez deixou o sentimento falar mais alto, esqueceu da razão. Muitas das vezes deixou os pensamentos falarem mais alto do que a razão, deixou talvez uma atitude falar mais alto do que a palavra de quem? De Deus. Deixou um comportamento falar mais alto do que a palavra de quem? De Deus. Maldição sem causa não existe, irmãos. Maldição sem causa não se cumpre. Algum motivo tem. Alguma situação em algo a pessoa fraquejou. Muitas das vezes a pessoa fraquejou na vida espiritual, na vida de oração, no compromisso à casa de Deus. Que a Bíblia fala que a gente não pode deixar de congregar, como é o costume de muitos. Porque na igreja a gente é fortalecido, né? Com a palavra, na igreja a gente tem um pastor que cuida o quê? Das almas, assim. Na igreja a gente recebe as palavras de fortalecimento espiritual e nós vivemos debaixo ali de uma proteção que espiritual. Então talvez a pessoa se afasta e ela nem percebe. Talvez a pessoa se afasta e ela está andando de qualquer forma, de qualquer jeito, aí o quase vai tomando conta da vida dela. Ou seja, ela começa as coisas, mas não realiza. Ela começa as coisas, mas não leva até o fim. Ela começa as coisas, mas ela não prossegue. Talvez ela não está prosseguindo primeiramente na vida com quem? Com Deus. Porque talvez ela não está prosseguindo primeiramente no cumprimento da palavra. Talvez ela não está prosseguindo em fazer o que as Escrituras ensinam, em cumprir o que a palavra de Deus o quê? Diz. Talvez ela está quase devagar, quase parando, irmãos. Talvez ela está ali bem devagarzinho, ou está muito indecisa, está no muro o quê? Da dúvida, da indecisão, da falta de fé, da falta de constância. Maldição sem causa não se cumpre, não existe.
Então, até para combater contra o mal, combater contra a doença, combater contra uma enfermidade, combater ali contra uma ação maligna, uma batalha espiritual, e combater mesmo contra as trevas, a gente tem que saber de onde está procedendo aquilo. Entende, povo de Deus? Porque maldição sem causa não existe. Da onde que veio? O que aconteceu? O que se passou para estar acontecendo isso? Então, talvez são coisas que não foram resolvidas, não foram bem tratadas. Talvez é uma forma de agir que a pessoa tem, uma forma de falar que a pessoa tem. Talvez não está agradando a Deus, também não está agradando as outras pessoas. Talvez é um comportamento que a pessoa tem que não está agradando a Deus, mas também não está agradando as pessoas. Talvez é uma atitude que a pessoa tem que não está agradando a Deus, mas também não está agradando as pessoas. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque maldição sem causa não se cumpre. Aonde que a pessoa está se envolvendo? Como que ela está agindo? Como ela está se lidando? Dentro dos seus relacionamentos, na sociedade, na convivência familiar, para com as pessoas, dentro do trabalho, na vizinhança onde ela mora, como que ela está lidando ali com o convívio com pessoas à volta dela? Porque maldição sem causa não existe. Maldição sem causa não se cumpre. Algum motivo tem. E é preciso solucionar isso para que as coisas parem de ficar somente no quase. Para que as coisas parem de ficar o quê? Na metade. Para que as coisas consigam ir até o fim da realização, da libertação total e também da cura. A pessoa que ela entende a palavra, que ela entendeu as Escrituras, ela vai bem compreender que Deus não vai fazer algo, mas que Deus o que? Já fez. Ela vai entender que Jesus já levou sobre si todas as doenças e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz já estava sobre Cristo, quem? Jesus. Que pelas pisaduras de Cristo, nós não vamos ser quase sarados, nós já fomos o que? Sarados. Ela vai entender e vai compreender que foi para a liberdade que Cristo o que? A libertou. Ela não vai ser liberta, ela já foi liberta. Só falta ela assumir a palavra de quem? De Deus. E tirar as palavras de derrota, resolver os problemas, resolver as situações onde ela tem se embaraçado, porque tem muitas pessoas que se embaraçam com coisas dessa vida, porque a própria Bíblia fala que há caminhos ao homem que parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos o quê? De morte. Então talvez a pessoa está se embaraçando. Aí é por isso que quase alcança as coisas, é por isso que quase realiza, é por isso que a bênção não se torna o quê? Completa. E essa maldição do quase precisa ser quebrada, para as coisas começarem a ser realizadas na sua vida de verdade, para que haja o cumprimento da palavra. Mas a decisão parte de quem? A decisão parte de você, a decisão parte de mim, a decisão parte de nós. E nós temos que nos decidir enquanto há tempo, amém, povo de Deus, para nós vivermos a bênção completa, a libertação completa e a mudança completa em todas as áreas da nossa vida. E assim nós nunca mais vamos ficar no quase. Nós precisamos se tornar pessoas o quê? Decididas daquilo que nós queremos, da onde nós queremos chegar e daquilo que nós queremos ser nessa vida. Amém, povo de Deus? E principalmente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e fazer conforme a palavra de quem? De Deus, praticando a verdade, em nome de Jesus. Hoje nós vamos só até aqui. Vamos aplaudir o Senhor Deus pela palavra, pela sagrada Escritura. Guarda no seu coração